Ative Desativado começando. Eu gostaria de desejar bem-vindos a você que está chegando agora no nosso canal pela primeira vez. Você que não me conhece, eu sou Joyce Embleton, apresentadora deste canal Ative Desativado. Todas as quintas-feiras nós temos vídeos novos para trazer novidades para a sua vida, assim como o testemunho da minha querida amiga Karina dos Santos. Bem-vinda! Obrigada. Muito bem-vinda, Ká. Gente, nós temos a Karina, que é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, angolana, é inglesa também, é portuguesa, é muita história para contar da vida da Karina, e ela tem grandes novidades para contar para a gente. Eu gostaria de, como nós começamos, sempre perguntando, Karina, você já conhecia Jesus antes de, quando você nasceu? Você vem de uma família de pessoas cristãs ou você conheceu Jesus já depois de adulta? Olá, mais uma vez obrigado pela oportunidade. Quando a minha história com Jesus foi muito engraçada, não é? Quando eu comecei, foi porque eu era miúda na altura. Sim. E eu devia ter aí vamos dizer, uns 9 anos, mais ou menos, eu creio que uns 9 anos. O meu tio, ele ia muito a uma igreja, então ele decidiu levar-me à igreja. E nesta igreja, quando eu cheguei lá, eu amei. Amei por uma única razão, por causa do louvor. Não é? Então eu fiquei assim louquinha, porque eu disse, meu Deus, que lugar bom. Aqui as pessoas louvam, cantam diferente, porque eu era da católica na altura. Então quando fui conhecer uma outra igreja, que era uma igreja pentecostal, o impacto foi diferente. Sim. Porque eu era miúda, mas eu tinha a noção de que ali liam a palavra de Deus, ali explicavam de Jesus de uma maneira diferente. Sim. E as músicas também, não é? O louvor, o que me impactou foi a adoração a Deus, da forma que louvavam, que cantavam. Eu dizia, ai meu Deus, que maravilha. Então eu comecei ali, né, com esta caminhada de dizer, não, eu quero ir à igreja porque ali tem uma boa música, tem um bom louvor, a forma que eles louvavam e adoravam a Deus. Então foi o início da caminhada. E lá em Angola é bem diferente daqui, né? Eu ouvi dizer que lá vocês dançam muito. Vocês vão ao altar, dar oferta, dançando. Fala um pouco pra gente, porque nós brasileiros que nunca fomos na África, né? A gente tem uma curiosidade muito grande, então eu gostaria de ouvir de você, que é angolana. Conta pra gente como funciona essa parte assim tão maravilhosa do louvor. Então, eu quero me dar como oferta. Da adoração a Deus, né? É uma coisa incrível. Nós temos aquela, se diz, a liberdade do espírito. Sim. Então, nós não é a repressão da igreja, é uma coisa pentecostal mesmo. A gente é adoração, é dançar, é os batuques, é a música, é a guitarra, é uma mistura de sons, da adoração. Então, para nós, aquilo é a coisa mais normal, né? Para nós é uma maravilha. Mas é típico nosso, não é? Com as músicas, instrumentos e dizer prontos, né? Vamos dizer, eu vou falar do meu país, que é Angola, que o povo angolano é um povo que gosta de dançar. Podemos estar a passar fome, mas a dança e a música é algo que está em nós. Então, mas muitos africanos também, eles gostam muito. Nas igrejas africanas é normal nós termos essa adoração a Deus, não é? De louvar, adorar a Deus. Por que nós não podemos adorar na casa de Deus, dançar na casa de Deus como as pessoas que vão para outros lados, outras festas? Sim. Então os cristãos, geralmente, a igreja em que eu frequentei durante muito tempo, nós tínhamos isso, é a casa do Senhor, é o nosso louvor, é a nossa adoração a Deus, e com muita música. Muita música, muito louvor. Não era louvor de meia hora, nós levávamos mesmo 1 hora ali a louvar, a adorar, a dançar, a jubilar, era uma coisa muito boa. Que legal, uma coisa boa. Eu posso ver, você foi atraída por esse louvor. Foi isso que me fez, né? É por isso que é bom, né? Nós, os pais, temos essa coisa de levar os filhos à igreja, independentemente dele ligar, eu não quero ir, eu não quero ir, não tem problema, mas aquele louvor, aquela música, aquela adoração, porque eu ia à igreja católica, não é? Eu era escuteira na altura, mas eu não deixei, quando eu comecei a frequentar a outra igreja, que era a pentecostal, eu senti um impacto diferente, né? É aquela coisa, eu era miúda,
Então, Sim. porque não uma miúda ser impactada? Porque não uma criança, né, ser impactada? Então, eu fui impactada com isso. O que me fez ficar na igreja foi o louvor e a adoração a Deus. Que lindo. Yeah. E você tinha quantos anos? Na altura, eu acho que eu tinha uns 9 anos. 9 anos. Eu era miúda, eu era mesmo pequenininha, miúda. Mas eu amava ir, eu gostava de ir. Que legal, que legal. E ali você cresceu nessa igreja, virou mocinha ali nessa igreja? Eu fiquei ali um tempinho, depois, mas estava naquela coisa, como estava em fase de crescimento, das amizades e tudo mais. Eu ficava um pé na igreja, um pé na rua, um pé na igreja, um pé na rua, né? Mas as pessoas que realmente me conhecem sabem que eu sempre tive essa coisa de buscar a Deus, né? A espiritualidade de ter Deus. Sim. Então é algo que nunca perdi. Depois, já quando fui crescendo, ainda passei mais tempo, deixa eu aproveitar o mundo, conhecer, ver bem como é que é, né? E depois, quando eu mudo de cidade, mesmo, não, antes de eu mudar de cidade, eu ainda ia para a igreja, depois parava, aquilo era volta mais, é aquele filho aquela ovelha desobediente, né? Que está toda hora, é sempre puxada para o pasto. Então, mas depois, quando eu mudo para outra cidade, aí me agarrei muito mais, já estava bem. Sim. Depois largo mais, era aquela coisa, o parar e largar. Sim. Não é? Mas foi uma fase boa, porque dali deste tempo eu fui entendendo mais sobre as coisas de Deus, sobre o mover do Espírito Santo, entender da adoração, do louvor a Deus. E depois, quando me firmei, as minhas amizades diziam: ai, desde que começaste a ir para a igreja, já não és a mesma. não era mais a mesma. Aí sim, aquele foi o encontro, o verdadeiro encontro com Cristo, não é? Aquele impacto foi maior, de dizer, o temor a Deus, a dizer, não, peraí, agora aqui temos que começar a ver as coisas de uma maneira diferente, agora aqui tenho que decidir, ou estou num lado ou estou no outro. E então foi uma fase boa, não é? Passamos por momentos às vezes difíceis, mas Deus suportou. Sim, que bênção. E você ficou quanto tempo fora da igreja depois nessa fase? Eu, na realidade, eu nunca fiquei fora da igreja. Dentro e fora, para dentro e para fora? Eu, na realidade, eu nunca fiquei fora da igreja. Porque eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre ia aos cultos, todo domingo, eu sempre ia à igreja. Eu não era de ficar fora da igreja. Eu não sei o que é isso, né? Para mim, eu não sei o que é isso, porque eu sempre tive isso, de buscar adoração a Deus. Mas é engraçado que eu não tenho isso dos meus pais, né? Não tenho isso da minha família. A minha família não é uma família que vai à igreja todo domingo. Mas eu creio que é um propósito que Deus tem na minha vida, que Deus tem um chamado para mim, né? Na altura eu não tinha ideia. Mas eu estava lá, com o pé firme e forte. E vivíamos momentos de mover do Espírito Santo, momentos de avivamento. Nos anos de 2000, era uma fase que nós éramos jovens e tínhamos aquela tendência de buscar mais, adorar Deus, jejum, oração. Então foi um mover que fortaleceu-me, não é? E o conhecimento pela palavra de Deus até hoje foi lá. Que maravilha. A própria palavra de Deus diz, né, que na nossa juventude é onde a gente tem o nosso melhor para dar para Deus, né? Se os jovens bem entendessem isso, eles iam pegar a juventude deles, entregar para Deus, passar mais tempo na casa de Deus, conhecendo mais, aprendendo mais, porque a mente da gente está mais assim, né? Tá mais enxuta, dá para aprender mais, jovens. É mesmo. Karina, eu sou muito curiosa sobre as questões espirituais da África em si, porque dizem que lá na África tem coisas assim que é muito natural. Você mesma, algumas vezes eu perguntei para você, você me disse sobre questão, lá no Brasil faz assim, tem uma macumba, isso, aquilo, pegar e matar uma galinha, essas coisas. Aí você mesma já me disse que são coisas tão simples que lá na África o negócio pega pra caramba mesmo, e a questão espiritual é muito além disso. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa questão espiritual, se você chegou a viver essa questão, se você viu muitas experiências, você chegou a ver com seus próprios olhos tanto o lado ruim, e eu tenho certeza que o lado bom também, né? Porque Deus também liberta, salva e faz outras maravilhas. Mas eu queria que você
contasse pra gente como funciona a questão espiritual lá e o peso dele, porque no Brasil o pessoal fala, tem uma pessoa que vai ali na encruzilhada, faz uma macumba pra fulano, faz uma pra ciclano, mas a gente não vê. Fala pra gente, por favor. É complicado algumas vezes, não é? Falar sobre Sim. isso e tal, e temos alguns sims e uns nãos, mas essa coisa da espiritualidade, eu digo sempre assim, a África tem uma coisa, do jeito que adoram a Deus e do jeito que adoram a Satanás. É incrível, né? Para mim, porque aquelas pessoas que têm muito avivamento cristão, adoração a Deus, de adorar, de buscar a Deus. Mas em contrapartida também temos muita coisa de bruxaria, feitiçaria, as coisas espirituais. E nós já tínhamos falado também sobre isso, que às vezes nós temos os problemas familiares, não é? Sim. Que quem muitas das vezes nos faz o mal, ou quem faz a feitiçaria, ou alguma coisa, é a nossa própria família. Meu pai. São as pessoas que estão ao nosso lado, são os laços de sangue. As pessoas têm mais facilidade lá de querer matar o pai, a mãe, o filho, o sobrinho, o vizinho, por causa dos laços, né? O vizinho porque está próximo, não é família, mas ele está próximo e ele conhece a vida do outro. Então, em Angola tem muito disso também, não só a África, Angola também é uma coisa que as pessoas vivem isso. E muitas das vezes tem aquela coisa de dizer, ui, cuidado. Por exemplo, tem casos de jovens mulheres, que uma delas, por acaso, eu conheci, que elas queriam dinheiro para poder, porque queriam ficar ricas, queriam ter homens ricos. Elas iam em certas pessoas, eles chamam os santos, ou o quimbandeiro, ou prontos, a tal pessoa que faz os tais trabalhos tradicionais, sim, para poder dar-lhe um banho. Ou ela foi tomar banho em A ou B, para poder enriquecer. Mas em contrapartida, que é uma coisa que é já o mais doloroso, ele tem que dar alguém da sua família. Meu Deus. Ele tem que entregar a pessoa. Então é que, ok, tu queres ficar rica, tu queres ter dinheiro, tu tens que dar a tua mãe, a tua filha, o teu irmão, ou quando engravidares vais fazer um aborto, o sangue desse bebê, este feto, vai ser coisa. São situações que é conhecimento da igreja, nós vivemos sobre isso. Eu fui intercessora por muitos anos com os jovens, trabalhamos em grupo de choque. O nosso grupo era chamado grupo de choque. Então, nós lidávamos com isso todos os dias, né? Nós lidávamos com as situações de oração e libertação, porque não é brincadeira, né? Não. E a gente tem que ter muita clareza que entre o mundo físico e o mundo espiritual. É verdade, existe. Não há dúvida de que existe, sim, uma obra espiritual, coisas malignas. Existe, sim. Mas, em compensação, nós temos quem? Temos Cristo. Temos Jesus que vem para nos libertar destes males. Mas que é normal, como tu perguntaste há pouco tempo, Karina, e lá as pessoas como é que lidam? Muita gente sabe. Por quê? Porque tem muita gente que adora a Deus, mas também tem muita gente que... Então as jovens, meu Deus, a juventude. Então lá é assim, se você adora a Deus, você adora escancarado, se você adora o diabo, você adora escancarado também. Não é o escancarado, mas a atitude, às vezes, os comportamentos da pessoa. Imagina alguém que nunca teve nada, do dia para a noite ficou rico. As pessoas vão dizer, esse aí foi buscar alguma coisa. Então uma pessoa que nunca teve nada, de repente ela ficou cheia de dinheiro e o sobrinho morreu. Pronto, matou o sobrinho. Meu Deus, então assim, é normal eles entregarem a família? É porque é o sangue mais precioso, né? É o sangue, os laços de sangue. Por isso que a Bíblia diz que Deus visita a nossa terceira e quarta geração. Sim. A maldição, as coisas hereditárias, sim, os laços sanguíneos. Existe. Não vamos só até falar família, eu falo mais a família porque são coisas mais fortes. Sim. É o amigo, o vizinho, ou queres ficar rico, ou queres ter isso, ou queres ter fama. Eles vão tomar banho. É porque é um país muito pobre, né, Karina? Eu não digo que Angola seja pobre. Angola é um país rico em minerais, rico em muita coisa. Mas a política em si... As pessoas lá são muito pobres porque
o dinheiro não é entregue às pessoas. É isso, pronto. É a disparidade, não é? Uns mais ricos e outros mais pobres. E agora eu acho que a classe a média alta já está aí para baixo, já não é tão. Está mais os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, não é? Mas é a má distribuição do dinheiro, digamos assim. Então tem muita gente desempregada, tem muita gente que não trabalha. Então as pessoas vão buscar uma vida fácil. E a vida fácil, e as pessoas vão. São os banhos. Quantas jovens? Eu conheci uma jovem na cidade que eu vivia antes. Ela foi numa senhora. Sim. Isso não é coisa. Eu conheço ela, conheci ela. Ela foi para tomar um banho para poder, para ficar rica, para ter um homem com dinheiro. Ela fez isso. Só que mas é uma coisa incrível. Às vezes tem muitos filmes africanos, nigerianos que mostram muita coisa assim. Sim. Ela conta-me que ela saiu do sítio. Era no meio do mato. Ela tiveram que largar o carro na estrada, andar no meio do mato todo a pé para chegar no sítio onde tinha a senhora, que a senhora é que fazia o tal trabalho tradicional. Ela disse que entrou ali e fez os banhos, os rituais para que ela pudesse ficar rica. Ela conseguiu realmente. Ela conseguiu. Ela arranjou um homem que tinha mais dinheiro. Porque ela fez uns banhos, fez umas coisas assustadoras, mas fez. Aí ela conseguiu ter o dinheiro que ela teve. Mas, entretanto, quando ela depois sai dali, estava a viver uma vida parecia normal, do dia para a noite ela começou a ficar maluca. Essas são as coisas reversíveis. Ela começou a ficar maluca. E ela mesmo, por ficar maluca, começou a tirava a roupa dela toda, ficava nua. E começava a contar das coisas que ela fazia para poder alcançar o que ela tinha. Então, o que adiantava, né? O que adianta nós irmos buscar a facilidade das coisas mais fáceis, coisas espirituais, porque vai tomar o banho na avó A, vai tomar banho na tia A, na tia B, para em benefício de teres um homem com dinheiro, teres uma vida melhor, e depois acabas na miséria, e foi o que aconteceu com ela, porque ela ficou maluca. Ela ficou maluca. E ela não quis ir para os caminhos de Deus. Então, ela foi um dos casos que ela não foi para os caminhos de Deus. Ela teve que fazer, porque em Angola tem muita coisa também dos tratamentos tradicionais, né? Que ajuda, que dá um banho, que é para poder, com ervas e tal. Ela teve que tentar fazer os tais tratamentos tradicionais, porque ela não acreditava que Jesus pudesse fazer alguma coisa, ela podia melhorar, mas não é bem assim, não é? Então, são situações que nós temos lá que é muito comum, as pessoas sabem, e não é nada coisa do outro mundo. E depois vamos às igrejas, tem os testemunhos nos grupos de oração e de libertação, as pessoas falam, eu fiz isso, a tua família fez isso, o demônio manifesta-se e vai falando, não é? Sim. Então, muitos casos, e casos às vezes bem assustadores. Muita coisa de mulheres. As mulheres gostam. É uma coisa clara, as mulheres gostam da vida fácil, homens com dinheiro, homens que estão no poder também, né? Tem aquela coisa de quererem buscar fazer outras coisas espirituais para poderem ter mais poder, manter o poder. É típico, uma coisa africana. Nós temos aqui na Inglaterra tipo de coisas assim, né? Mas aqui não é assim tão explícito como nós temos em África. É verdade, meu Deus do céu, bem puxado, né, gente? Aí no Brasil, o pessoal que está aí no Brasil, a gente sabe que hoje em dia as coisas estão bem mais assim, né, ao ar livre, tá todo mundo fazendo mais, especialmente agora, né, que a lei, tipo, todo mundo pode fazer o que quer, há liberdade para tudo, né? Então a gente acaba vendo mais coisas, mais... Eu fico horrorizada de ver tanta coisa assim que está acontecendo no mundo espiritual. E eu ouvi falar também, Karina, que lá o pessoal tem mania de colocar macumba na porta da casa. Acho que foi até você que me falou, não foi? Sim. Olha, tem um caso que aconteceu com uma amiga minha. Sim. Isso eles chamam a tala, né? E a tala é eu não sei explicar como é que é, mas provavelmente as pessoas que tiverem depois ouvir, eles vão saber melhor. A tala é como se fosse um tipo de feitiço que eles põem, que misturam, que fazem com coisas tradicionais, com ervas e tudo mais, mas é uma coisa transparente. Ninguém consegue ver. Só o feiticeiro ou o bruxo, a pessoa que fez a macumba, não é? É que sabe onde pôs.
geralmente é posta na porta da casa da pessoa. Por exemplo, as pessoas têm inveja, querem fazer mal, querem, por exemplo, colegas de trabalho, também tem muito disso. Então, aconteceu com uma amiga minha. Mas a tala, infelizmente, não era para ela. Não foi posta para ela. Ela pisou acidentalmente. Uau. Foi como se fosse, a tala era para um membro da família dela e ela sem querer pisou. Sem querer pisou. Ela pisou, como ela pisou, como se fosse a pisar uma bomba, vamos dizer assim, uma mina. Sim. Então, quando tu pisas numa mina, qual é a consequência? Tu vais ter o problema todo, vai estar com a tua perna. Porque o teu pé, onde a planta, por isso que a Bíblia diz, onde a planta do nosso pé pisar, a terra nos dá da herança. Sim. Então, se onde nós pisamos uma terra, que não é uma terra contaminada, com uma mina, foi o que aconteceu com ela. Ela pisou, assim que ela pisa, ela começou a sentir a perna dorida, a perna inchou. Ela sentia muitas dores. Ninguém entendia, foi um médico, fez o raio-x, tudo, mas ninguém sabia o que se passava. E é uma coisa que só é tratada com um tratamento tradicional. Que são as ervas naturais, que é um tratamento diferente, mas que era para coisa. A igreja, a oração ajuda muito. Então a perna dela inchava, e ela dizia que a perna dela saía pus, não é? Que ela apertava e saía aquela coisa verde, as coisas sujas, fios de cabelo, a sujeira, a perna... Porque quando as pessoas pisam na famosa tala, depende muito do corpo, depende da pessoa. Há pessoas que saem até bichos dentro da perna. Há outras que é muita dor. Eu acho que depende do tipo, da forma que eles fazem. Eu não consigo explicar bem, porque eu não sou especialista nessa área, mas eu falo da experiência das pessoas que eu conheço, né? Então, a perna dela inchou. Ela dizia que cada vez que ele saía, começou a arrebentar, saíam bolhas. E depois aquilo saía aquela coisinha, aquele líquido todo verde. Ela passou mal. Ela não conseguia nem andar. Coitada. Mal. Graças às orações, de irem porque ela é católica, irem ao padre, fazerem as orações, graças da igreja, de outras pessoas fazerem oração, e os tratamentos com ervas naturais, aquilo aliviou. Ela disse, Karina, eu ia morrendo. Ainda por cima foi pisar uma mina que nem era dela, né? Pronto, indiretamente. Então, isso lá é comum. Isso lá é coisa normal. Quando se fala, de tala, ela pisou na tala. Tem muito disso. Misericórdia. Isso tem muito disso. Por isso que eu digo sempre assim, a gente tem que orar. Porque põe na própria porta de casa. Por exemplo, a Joyce comprou uma casa nova. Vamos pôr inveja. Misericórdia, está repreendido no então nome a pessoa de Jesus. Tem que orar mesmo, tem que ter Deus, tem que ter intimidade com Deus, porque tem uma coisa, né? É o espírito de inveja. As pessoas são muito invejosas, têm aquela tendência de querer o do outro. Não sabem o sacrifício, mas querem sempre o que o outro tem. Sim. Então, como tem muito disso, vamos dizer, em Angola tem muito disso, as pessoas são muito invejosas, tem muita coisa assim, tem boas pessoas, tem pessoas amáveis que amam, mas também não podemos só... não podemos generalizar, mas tem muita coisa assim de inveja, de mal olhado. E o bom é que tem muitas igrejas avivadas, tem muita igreja, muito avivamento, as pessoas oram muito, as pessoas dedicam-se muito à oração, ao jejum, dedicam-se muito à busca, à entrega de Deus, e essas pessoas que fazem mal, elas vão para a igreja e são libertas, né? Muitas delas, mas tem muito. E sem Deus, eu digo, não sei. Porque sem a presença de Deus, não sei. Eu imagino, Karina, é muito, muito pesado. Por que eu gosto de entrar nessa área, Karina? Eu gosto de entrar para que as pessoas entendam que o mundo espiritual ele é real, que não é mentira. Tem gente que não gosta nem de falar do assunto, porque fala, eu não quero falar sobre isso. Mas, gente, nós precisamos entender que falar do assunto significa abrir os seus olhos. Exatamente. Por isso que eu sempre faço questão de falar, de colocar aqui no canal, de falar sobre esse assunto, de convidar pessoas como a Karina, que teve experiências, viveu perto, viveu no local, viu isso. Nós ainda, eu espero que nós no Brasil não chegamos a esse nível, mas olha que puxado. O Brasil também tem, né? Tem, mas ainda não é assim. Não é assim tão coisa, Angola, as pessoas gostam, foi buscar feitiço na Índia, ou foi buscar feitiço na China, foi buscar, até em outros países vão buscar, para fazer uma maldade. É loucura, então assim, a cabeça já é feitiço. Mas
no nome de Jesus, que eles venham ser encontrados pelo Senhor, né? Que nós possamos nos levantar em oração por esses países, pelo nosso Brasil, pela Angola, por todo o mundo, gente. O importante, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos nos dedicar em orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós e deles. Exatamente. Né? De nós e deles. Mas eu tenho certeza que lá não tem só isso. Lá também tem igreja avivada, lá também tem a história da Karina, que cresceu, como ela disse, numa igreja avivada, cheio de louvores. Karina, você já viu algum milagre através do louvor? Oh, muitos. Oh. Há pessoas que só na adoração, lá, nós tínhamos muito disso, só na adoração, só no momento de louvar e adorar a Deus, eram libertas. Que lindo. É incrível, só no momento da adoração. Aquilo mesmo, levantar as mãos, erguer as mãos para o céu, começar a adorar a Deus, a pessoa começava a sentir um fogo, algo quente a entrar, aquela presença do Espírito Santo, eram libertas. Há pessoas que só na adoração vomitavam os miomas, vomitavam coisas que estavam dentro. Sim. Só na adoração. É uma coisa boa que nós temos lá, é que, pronto, eu não vou generalizar, mas os homens e as mulheres de Deus que realmente buscam a Deus, e principalmente os servos, os ministros de louvor, eles dedicam-se mesmo na presença de Deus, na adoração. Eles têm aquela coisa, nós não estamos para brincar. Então, quando o ministro de Deus, ele está bem conectado, ele e o Espírito Santo, ele e Deus, não tem como não haver libertação. Então, nós já vimos muito, eu já vi muitas pessoas ao meu lado a dizerem: Karina, eu estava doente, eu estava mal, eu convivi com muitos, eu estava doente, eu estava mal, eu entrei aqui, comecei a louvar, passou, eu também, já me aconteceu. Eu estava mal, eu tinha um problema que era muito estômago. Ninguém sabia, fiz todos os exames, todas as coisas, endoscopia, tudo, ninguém entendia. Aquilo só foi começar a adorar. Estava na igreja, no culto numa vigília. Era só adoração, começamos a adorar, a louvar a Deus na vigília, a louvar. A minha dor desapareceu. Aquilo foi incrível, na adoração, no louvor a Deus. Não foi que o pastor chegou e impôs as mãos. É a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Então nós temos muito disso lá. Nós gostamos. Nesse aspecto é uma coisa que eu gosto, por isso que eu digo, né? Às vezes do mesmo nível da adoração também vamos encontrar as pessoas que fazem o mal. Sim. Mas a adoração, aquela dedicação, nós temos muito disso. As pessoas gostam de orar, de buscar a Deus. Sabe o que eu vejo, Karina? É que parece que não tem um meio termo, né? Lá no Brasil tem muito meio termo, tem muita gente em cima do muro. E lá na África eu vejo que não tem em cima do muro, ou é Deus ou é o diabo, Deus ou é o diabo. Às vezes é. Ou não é? Eu vejo muito isso pelas histórias, pelos próprios testemunhos que você conta, pelos testemunhos que eu vejo por aí. Se é o diabo, e pronto, e acabou. Se é Deus, e você vê assim o mover de Deus. Karina, eu sou louca pra ver um cadeirante andar, levantar da cadeira de roda. Você já viu isso? Já vi. Bem. Sério? Estávamos numa convenção de fé, já há muitos anos, era um apóstolo da igreja na altura, e a pessoa não podia andar. Sim. E eles que era fila, chamavam os deficientes, as pessoas que precisavam de uma oração. E ele fez a oração, não foi só ele. Mas pronto, ele foi um dos que recebeu a oração e ele levantou e ele disse: levanta-te e anda em nome de Jesus. Eita. Não é porque é a história, não, é porque eu vivi aquilo. Sim. Eu convivi com aquilo. Sim. Aquilo para mim era o meu dia a dia. Sim. Então a pessoa levantou e andou. E ele disse: agora corre aqui no púlpito. E ele corria ali de um lado para o outro. Vai agora do outro lado. Não tem como nós não louvamos e adorar a Deus dos milagres. Sim. E então muitas das vezes olhamos e dizemos: oh não, isso era o tempo passado. Não, os tempos de hoje ainda existe esse avivamento. Sim. Claro que agora há mais falsos profetas, tem mais uns que vêm enganar, usar o nome de Deus. Mas não é como antigamente, né? Não é... É complicado. E sabe o que eu percebo? Que hoje as pessoas esperam no homem, né?
para que o milagre aconteça, porque às vezes Deus usa alguém para adorar, para trazer a presença dele, e aquela pessoa, uma pessoa que busca muito, e aquela pessoa ela tem fé de receber o milagre, de ver o milagre acontecer. Aí chegamos todos nós lá como espectadores e esquecemos de ativar a nossa fé, porque a gente precisa estar ali adorando, buscando, falando com Deus, exercitando a nossa fé, porque a palavra de Deus diz que se ela for do tamanhozinho de um grão de mostarda, né? Ah, sim. Então a gente acaba não exercitando a fé e ficando ali como espectadores naquele lugar. Nós precisamos chegar no local, exercitar a nossa fé, buscar adoração, adorar, tem louvar. muito disso. Tem muito disso, porque é uma coisa assim que eu noto e vemos, é a situação do papá e mamã. Em Angola tem muito isso. Papá A, papá B, que são os pastores e os líderes espirituais. As pessoas perdem a verdadeira conexão com Cristo, com Deus, porque acham que o papá A, ou papá B, ou o pastor A, o pastor B, é o Deus deles. Sim. Deixam de viver, eles só vivem em função de profecias, porque vamos no pastor, vamos no profeta, que ele vai profetizar que a minha vida vai mudar. Vivem em função de profecias para serem, como se diz, vivem em função de profecias para poderem viver, que é uma mentira, vamos dizer assim. Na realidade é uma mentira, porque vai num pastor, o pastor diz, faz isso na tua vida, filha, vai noutra. Nós podemos buscar, sim, conversar com pastores, com líderes espirituais, ela é uma autoridade na igreja. Mas nós não podemos esquecer que nós temos Deus, temos Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E então, às vezes, é um pouco complicado. As pessoas vão buscando, não, vou no pastor ou no profeta, ele vai profetizar, vai falar sobre a minha vida. Então, esse cuidado também, que eu noto muito isso em Angola, é uma coisa que as pessoas todas seguem um pastor, profeta. Um profeta está famoso, todo mundo vai lá no profeta. Vamos dizer que o pastor... Atenção, eu não estou a condenar pastor nem profetas nenhuns, mas a tua intimidade com Deus é mais poderosa do que a tua conversa com o pastor. A gente tem que ser bem claro. Porque a tua intimidade com Cristo, tu e Deus, é maior do que do pastor, porque Deus não disse que o pastor faz milagres, Deus disse todos. Aquele que me crê, aquele que acreditar que Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador, fará as coisas que eu faço e maior das que eu faço. Então, não é só o pastor que faz o milagre. É verdade. Não é só o pastor, não é o teu santo, ele não é o teu Jesus, ele é um homem que está ali, que foi posto por Deus, mais nada. Exatamente. Então, às vezes, as pessoas têm essa tendência, é muito lá de seguir pastor. Sabem que é profeta, homem de Deus, homem de oração. É bom, sim, algumas partes, mas temos que tirar, deixar de adorar aos líderes espirituais e adorar mais a Deus, né? Eu sou um pouquinho chata nesse aspecto, porque eu não brinco com isso. Porque eu já passei essa fase de, pastor, todo mundo diz, não, vamos no pastor, vamos seguir. Não vou fazer isso, porque senão eu vou perder a minha presença com Deus, porque vou achar que o pastor é o meu líder, né? É o meu Jesus. É verdade. O pastor, o Senhor colocou ele ali como uma referência para nós irmos lá. Se ele é um homem de Deus, ele vai estar ensinando como você andar nos caminhos do Senhor, vai estar te direcionando como você orar. Não significa que ele vai resolver a sua vida, né? Então você tem que ter um relacionamento com Deus. Uma intimidade com Deus. Uma intimidade com Deus, senão você não consegue alcançar a vitória, os milagres, tocar no coração de Deus. E aliviar também a carga do pastor. Exato, o pastor também, ele é humano. Exato. Alivia a carga do homem, deixa o homem também ter um pouquinho de paz. Exato. É uma fase que às vezes muitos deles, eu sinto pena, porque eles são tão sufocados, que eles começam a perder a unção de Deus por causa disso. É verdade. Né? Porque até mesmo, Karina, tem pastores que eles ficam tão ocupados atendendo as pessoas, ele acaba não tendo o tempo dele com Deus. E nem o ministério dele, que é a família. Ele também até esquece da própria família, porque dedica só a cuidar das ovelhas, né? É verdade. Então... Por isso que é importante você sempre ter um outro líder que você possa contar com ele, não só sufocar o pastor. Eu vejo isso, gente. Por quê? Porque quando eu entendi que
Existem mulheres de Deus, homens de Deus, no meu caso, mulheres de Deus, que eu possa ir ali contar com ela, pedir uma oração, né? Entender, porque às vezes as pessoas ficam chateadas, mas o meu pastor não fala comigo, mas o meu pastor, não me liga. Um pastor para 300, 400, 500 ovelhas é impossível. É impossível. E nós lá, nossas igrejas não são pequenas. São igrejas grandes, né? Nós temos congregações, a igreja onde eu estava era uma igreja de 5.000 pessoas. Sim. É enorme. Então, não são igrejas pequenininhas. 5.000? Sim, o espaço da igreja tem a capacidade para 5.000 pessoas. É uma igreja enorme. Então, as igrejas não são pequenas, né? Um culto pode ter umas 200, 300, 400 pessoas. Numa convenção de fé pode ter 500 mil, 1 milhão de pessoas ali juntas, né? Depende da organização e tudo mais. Então, imagina um pastor ou os líderes, é um peso espiritual também, né? Então, as pessoas têm é bênção. É bênção, sim, mas eu creio que a intimidade com Deus, com Jesus, tu e Deus também é importante. E os próprios líderes, né, os pastores nos ensinam que devemos buscar o reino dos céus. Totalmente. Né? Devemos ter intimidade. Eu tenho um pastor que nós falamos assim, o nosso pastor de família, ele é aquele tipo de pastor que ele te diz assim, vai orar. Vou te dar esse versículo bíblico, essa passagem, faz essa oração, começa a fazer o teu trabalho de oração. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas não querem que o pastor diga, irmã, vamos entrar num trabalho de oração. Eles querem, não, pastor, ora, fala o que Deus tem para mim. É diferente, né? A pessoa fica, o que se passa? O pastor, quer dizer, pensa que o pastor é Deus. E o pastor às vezes diz, não, irmã, Salmo 25. Vai ler essa passagem. Não, pastor, fala só o que Deus tem para mim. Então, põem também a vida do pastor em opressão, pressionam. É verdade. E às vezes não... Mas isso é em toda a parte do mundo, né? Ele não é Deus. O pastor não é Deus, ele não sabe o que Deus tem para você. Quando Deus... Queridos, Deus, ele usa a gente quando ele quer, não é quando a gente quer que ele usa. Então, quando você fala assim, ora por mim, vê se Deus tem uma palavra para mim. Deus... Pai, o senhor tem uma palavra para a Karina? Exatamente. Agora, tem alguma coisa aí para a Karina? Não funciona. Não assim. funciona, Não é desse jeito. Cá, mudando de assunto um pouquinho, eu queria saber de você, como foi que você chegou aqui na Inglaterra? O que aconteceu? Angola, de repente você está aqui na Inglaterra? Foi complicado. Eu quando vim para aqui foi em 2007, por aí, já estou aqui há um bom tempo. Em 2007, 2008 eu fiquei grávida do meu filho, então eu vim para aqui, que era para ter o bebê aqui, porque tenho a minha família aqui e tal. Mas o objetivo era mesmo só para ficar aqui, para ter o bebê. Mas, como lá as coisas estavam assim, meio chatas, os médicos diziam, tens problemas de saúde, ou alguma coisa assim, aquele medo, não é? A saúde é um pouquinho precária, então eu decidi, não, eu vou ficar aqui para ver como é que é. Só que depois eu tenho meu primeiro filho, o Ruben, 3 anos depois, vamos dizer isso, foi 2 anos depois, porque eu ainda volto, meu filho nasce, eu volto, mas eu cheguei lá em Angola, estava difícil para mim lidar com as coisas lá, o miúdo, então disse, deixa eu voltar para ver como é que eu faço. Volto, depois eu tenho o meu segundo filho, então acabei por ficar aqui permanente, né, vamos dizer desde 2007, estava aí algumas vezes no vai e vem, e acabei por ficar aqui com o meu marido, né? O meu marido está mais em Angola, agora está mais aqui, mas foi mais ou menos essa fase, foi mais por causa do meu filho, do nascimento do meu filho, e acabei por ficar aqui. E quando eu vim para aqui, a primeira coisa que eu fiz é buscar uma igreja. É engraçado que quando eu fui, disse, eu tenho que buscar um sítio para adorar a Deus. Sim. Quando eu vim para aqui, para Papu, essa cidade, quando eu vim, não conseguia ver a igreja que se encaixava com o mesmo que eu tenho, né? Que é o tipo de pentecostal, aquele avivamento. Eu fui em algumas, fui em várias, mas não era aquilo, não era assim o avivamento que eu estou habituada, aquela oração, a adoração, a música, o louvor. Sim. Até que eu tive que aquietar e Deus disse, ok, ficas aqui nesta, fica calma, mas é muito diferente, né? Aqui também eu senti
A disparidade, claro que em Londres, quando eu estive em Londres, noutras igrejas, é diferente. Mas já aqui onde nós vivemos, a disparidade, a diferença que nós temos com relação às igrejas que eu tenho lá em Angola, que temos lá em Angola, é completamente diferente. Aqui é mais calmo, aqui vamos dizer que é mais renovado, mais batista, mais calminho, diferente do que temos lá, aquele louvor, adoração. Aqui, falar de feitiçaria, bruxaria, de inveja, não, as pessoas não querem nem ouvir, né? Então aqui já o cuidado é maior, a forma de falar, o entendimento é diferente. Para nós lá, irmã, ora, vigia, então tá a fazer mal. Lá é normal. Aqui se tu falas para alguém, você vai dizer, essa tá com inveja. Então é a mudança de cultura, de entender, o processo. Sim. Yeah. E você não conseguiu se adaptar, se adaptou? Como você resolveu isso? Eu me adaptei, né? Nós somos seres adaptáveis, mas o meu coração ferve sempre pelo Pentecoste, né? Aquele pentecostal, adoração. Eu faço isso em casa. Danço, pulo, faço. As minhas crianças só dizem, a mãe só sabe trabalhar e adorar a Deus. Trabalhar e adorar a Deus. Então, nada melhor, né? Nada melhor, né? Que adorar a Deus. Então, é diferente, né? É diferente. Mas, Ká, você chegou, já ficou na igreja, você ainda ficou procurando, você ficou pra lá, pra cá? Porque eu me lembro que eu cheguei aqui em 2012, nesse local onde eu estou. E eu não me lembro de conhecer você nessa época. Eu já estava lá, já estava na igreja, 2012. Você já estava lá? Já. Não, 2012 não, foi em 2014. Porque eu ainda fiquei nesse tempo à procura, a hora experimentava uma, experimentava outra, depois eu creio que foi em 2014, não, 2013, final de 2013. Sim. Que eu encontrei e disse, pronto, eu acho que aqui, como falam português e tal, eu vou ficar aqui. Yeah. Mas tinha outras também, que era também assembleias, pentecostal. A adaptação é que foi mais difícil. Eu acho que a adaptação, né, o início, entender as pessoas, entender cultura. Para mim também foi difícil, porque eu vim de uma assembleia. É difícil. E eu cheguei aqui, a igreja, ela é... O pastor, ele fala que ele é assembleiano, que ele é pentecostal. Mas ele passou a maior parte da vida dele ministerial na Batista. Então você vê que ele é mais Batista do que a Assembleia, né? Mas ele fala que ele é pentecostal. A coisa boa que eu gosto é a palavra, né? Então quando temos aqui a palavra, a adoração, para mim não tem como. Uma boa palavra... uma boa palavra tá ótimo. Tá ótimo. Tá maravilhoso. E realmente a gente tem uma boa palavra. O alimento. O pastor Renato é um homem de Deus. A palavra dele é uma palavra assim, cheia da presença. Ele se consagra durante o dia, antes de pregar. Ele fica o dia na presença do Senhor. Então, assim, ele não sai de casa para nada. Então, isso é maravilhoso, né? De saber que a gente tem um alimento bom quando a gente chega lá. É verdade. É alguém preparado, com a palavra na ponta da língua, se deixando ser usado pelo Espírito Santo, porque não tem nada melhor do que você chegar em um local assim. E aí você ficou, tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje. Estamos aí, firmes e fortes, com o pé no chão. Glória a Deus, aleluia. Cá, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sobre esse novo momento que você está vivendo, né? Você que é uma mulher que ajuda mulheres, trabalha com mulheres. Fala pra gente um pouquinho sobre a nova Karina, a Karina que está aí para você, mulher, que precisar, por favor. O que é que a nova Karina faz? Eu acho que eu sempre fiz, né? É uma coisa que eu sempre fiz, desde a minha adolescência, desde a vida toda, eu sempre fui aquela pessoa que sempre me doei. Doei para os outros, ajudando da melhor maneira que eu podia, né? Então eu fui me capacitando, né? Buscando mais conhecimento, e hoje eu sou mentora. Eu trabalho com o desenvolvimento pessoal, trabalho com mulheres, com mães, né? Porque eu sou mãe de 5, e então eu ajudo mães, ajudo mulheres a gerir a sua vida, a tentar lidar e entender. Será que é possível só viver a vida de mãe, não trabalhar, não fazer mais nada? Como eu posso ter uma vida ajustável, digamos assim, porque
eu tenho notado que muitas mães, muitas mulheres, mesmo mulheres solteiras, tinham a dificuldade de lidar com o lar, com a família, com as pessoas, com a mudança Sim. de país, principalmente nós que somos imigrantes. Então, começamos a trabalhar muito nisso e a minha área é mesmo o teu desenvolvimento pessoal, é a tua mente, o teu espírito, que eu digo sempre assim, com base na palavra de Deus, nós usamos muito isso nas mentorias, e que a gente não pode ver o outro lado enquanto não se curar, né? Então, o nosso objetivo aqui é o quê? É a cura interior, né? Tornar você uma pessoa diferente. É como se tivesses a buscar primeiro a tua cura, para depois olhar para os outros, né? Então, é o teu eu, o que é possível, eu posso, eu consigo olhar para as situações, para a vida de uma maneira diferente. Então nós trabalhamos em várias vertentes, a mente, o lidar com a pessoa, o estar bem consigo mesmo, né? Sim. E eu digo sempre assim, antes de nós podermos fazer outras coisas sem ofender nenhuma mulher, sem ofender as feministas, mas o empoderamento só vem quando nós somos curadas, né? Então às vezes há muitas mulheres empoderadas, mas feridas. O que adianta ser empoderada, mas és ferida? Então primeiro temos que curar o nosso interior, e eu digo sempre assim, a única pessoa capaz de nos curar é Cristo, é Jesus. É verdade. E temos a presença do Espírito Santo, entender que Ele veio para nos curar, para nos salvar, para depois começarmos a lidar com o mundo lá fora. Sim. Primeiro é o nosso mundo interior. Quando nós sentimos que estamos curadas, fizemos a nossa terapia, aí sim conseguimos lidar com o mundo lá fora. Sim. Então é essas vertentes que nós vamos trabalhar, com o mindset, com a mente, a forma de entender, de olhar para as pessoas, o perdão, o deixar passar, os filhos, a família, o esposo. Então são muitas áreas na qual eu trabalho, eu ajudo mulheres e tem sido benéfico, não é? Eu sinto-me orgulhosa por ver vidas transformadas através, né, de mim, ou como um vaso de Deus nas mãos, né? Então é mais ou menos isso. Um vaso na mão do oleiro, né? Como você consegue ser esse vaso na mão do oleiro com 5 filhos para criar? É verdade, não é fácil. Trabalhar com mentes, com as crianças, tentar lidar e entender as crianças, trabalhar com mulheres muito depressivas às vezes, é a gestão do tempo, né? Mas eu também já tive struggle, já tive com dificuldades para gerir o meu próprio tempo. Eu tive que me curar para poder curar as outras. Então havia momentos que eu dizia, o que eu vou fazer com 5? É durido, sim, é doloroso, principalmente nós que vivemos na Europa não temos ajuda. E então eu tive que saber gerir o meu tempo, saber como eu vou gerir, como eu vou fazer, organizar, e muitas das vezes, como humana, às vezes falho ainda hoje, né? Mas para poder ter a estrutura de poder ajudar outras mulheres, porque eu acho que isso é uma missão de vida. Eu sinto que eu tenho esse amor, essa paixão por ajudar, por ver outra pessoa melhor, por ver outra pessoa com mudança, né? Uma mulher melhor, por que não? Uma esposa melhor, uma dona de casa melhor, uma mulher que tornar-se empresária. Então, é algo que nos enche, não é? De orgulho. Eu tiro o meu chapéu para você, porque em todo esse tempo que você... sem contar, gente, que enquanto ela estava aqui, o esposo dela tinha que estar lá na Angola trabalhando. Então ela ficava a maioria da parte do tempo aqui sozinha com as crianças, tendo ele sendo essa mãezona, ursona, para cuidar das crianças e dar atenção para o esposo mesmo de longe. Então, assim, não é fácil ter 5 filhos, mas eu vou falar para você, eu queria ter 3, só tenho 2. 2 sim, já. E já tá bom pra mim? Imagina você com 5, mulher de Deus. Não é fácil mesmo, é uma situação que às vezes... Claro que eu passei por várias fases, né? Para eu chegar onde eu estou hoje, e que eu digo assim, nós somos seres que precisamos de transformação o tempo todo. Nós temos seres mutáveis, as coisas mudam, não é? E então, para eu chegar até hoje, eu passei por várias fases. Passei a fase da adolescência, quando era mais nova, antes
passei aquela fase, a frustração, crescer, juventude, família, grávida de novo, e mais um filho. Passei essa fase. Então, hoje, como eu tenho essa experiência de vida como mãe, como mulher, eu tenho a capacidade de poder ajudar a outras mulheres, a outras mães, né? Mas não foram as mil maravilhas. Não foi, tendo família, tive a minha avó, a minha tia, que o tempo todo tiveram ali incondicionalmente para me ajudar. Mas mesmo assim, é diferente, porque eu tenho filhos muito apegados a mim. Eles são apegadíssimos. Eles não conseguem ficar sem a mãe deles. Agora Sério? que já estão a crescer, já querem dormir fora, mas eles não conseguem. Então, tive que também lidar com tudo isso. Sim. Foi um processo difícil, doloroso, e eu digo assim, eu não aconselho ninguém a viver como eu vivi, né? Porque às vezes meu marido tinha que estar longe, eu tinha que estar aqui, eu a cuidar das crianças. Só Deus mesmo, né? Eu falo isso como um testemunho vivo, porque eu sou o testemunho de Cristo. Eu digo assim, se eu estou aqui pela graça e a misericórdia dele, e ontem eu até que estava a conversar com uma amiga, e ela disse, Karina, como é que tu consegues viver assim? Eu digo, nem sei. Ela disse, não, é mesmo Deus. Eu disse, só pode ser Jesus, porque se não fosse a presença dele, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Então é isso que eu gosto de passar para as outras mulheres, para as outras mães. É doloroso, é sim, nós não vamos enganar esse processo, não vamos tentar disfarçar que não é doloroso. É doloroso, uma mãe cuidar das crianças, é levar para a escola, é fazer a rotina diária, é trabalhar, é tentar estudar. E o tempo todo que eu tenho aqui os meus filhos, eu não deixei de trabalhar, sabe, né? Eu não deixei de trabalhar, eu continuo a trabalhar, eu faço outras coisas além de ser mentora, não é? Eu não deixei de trabalhar, eu faço trabalhos sociais, eu faço trabalhos de imigração, ajudo pessoas imigrantes, então eu faço outras coisas e ainda tenho que arranjar o tempo para estar com os meus filhos em casa, tempo para ir trabalhar. Então tudo isso tem que se resumir em 24 horas, não é? Uau! E às vezes a gente tem que... Porque eu vejo, por exemplo, havia mulheres que elas diziam, Karina, mas eu gostaria de ter um negócio, eu gostaria de ter uma mudança de vida, eu gostaria de fazer isso, mas eu não consigo. Aquela frustração da mulher. Então nós trabalhamos com isso. Vamos nos curar primeiro. Às vezes é o tempo, às vezes estamos a correr mais, às vezes não é o momento certo. Então tudo isso nós precisamos de lidar com os nossos traumas, de lidar com os nossos traumas do passado, a nossa situação atual. E claro que não é fácil. Não vamos aqui, não é fácil, mas não é impossível. Então eu digo sempre assim, não é fácil, não é impossível, e nós podemos ser nós mais, né? Com certeza, assim. Com certeza. Yeah. Karina, eu, sinceridade, fico assim muito entusiasmada para ter um terceiro filho, mais. Vai ficar em 2. Vai ficar em 2, né? Porque eu não tenho coragem. Mas eu tiro meu chapéu para você. Eu acho lindo e eu vejo assim um exemplo. E falo para você, se a Karina conseguiu manusear 5 filhos, estudar, trabalhar e hoje ser uma profissional competente, ajudando outras pessoas a se cuidar, a se conhecer, a chegar ao nível que ela está, você também consegue. São 5 filhos, gente. É verdade. Já pensou nisso? 5 filhos, 5 cabeças, 5 atitudes diferentes, formas de pensar diferentes, tudo diferente. Quando um está chato, outro está chateado. Quando tem aquela coisa das lutas das meninas, é uma fase... Mas a gente tem que ter aquela firmeza, dizer... E eu digo assim, há tempos eu estava conversando com meu marido, eu estava a dizer assim, eu estou a passar, como se diz, o teste da resiliência. Sim. E a resiliência e a calma. Agora eu estou a entender o que é ter calma neste país, né? Sim. Porque nós não podemos bater, não podemos abusar, não podemos nos estressar muito, temos que ter calma. Eu que trabalho com esse tipo de coisas, eu também tenho que ter calma. Então eu digo assim, agora sim, agora eu estou a entender o que é ter calma, o que é entender, o que é parar, para refletir. Porque às vezes nós corremos com o tempo, ficamos estressados, ficamos chateados. Claro que às vezes eu fico estressada. Mas agora a maturidade de ver o mundo, de ver as coisas já é outra, né? A pessoa diz, já estou noutro nível, ok? Essa andar, essa escada ou esse step eu já passei, agora estou noutro nível.
Então, não é fácil, você mulher que está aí do outro lado, diga assim, mas eu estou aqui para te encorajar, sai daí dessa cadeira, sai daí deste lugar, não é? Você é capaz, você consegue. Às vezes nós ficamos parados por coisas mínimas, estamos paradas por situações, e eu digo assim, para ti, às vezes, provavelmente para mim é mínimo, mas para ti é um grande problema. Por isso que eu estou aqui, que eu digo sempre assim, às vezes as pessoas dizem, oh, isso é uma coisa mínima, por que ela está triste? Não, eu estou aqui para entender, eu digo sempre assim, eu entendo o teu problema. Sim. Porque às vezes nós pensamos, oh, isso é luxo dela, ou ela está fazendo truques. Não, não é. Então é possível, sim, tu podes estar a passar por uma situação que para ti pode ser difícil, mas há uma solução. Lembra-te sempre que independentemente do que tu estás a viver hoje, é temporário, nada é eterno. Aquilo que nós vivemos hoje, que estamos a passar hoje, ainda que estiveres a viver um inferno, nada é eterno, nada é eterno, é uma fase. É verdade. Então Deus vem para nós para nos aliviar, dizer, hoje eu choro. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então você consegue, as pessoas conseguem sair da situação, mas muitas das vezes não têm com quem falar. É o fator, é as amizades, é ajuda, porque às vezes também temos que saber, né? Eu faço sempre assim, separar o trigo do joio, que tipo de amizades tens, com quem conversas, Sim. Quem é a pessoa que te aconselha. Sim. Porque às vezes as pessoas não nos aconselham bem. Por exemplo, muitas mulheres vão, oh, meu marido me fez isso, vai conversar com uma solteira. Mas a solteira, que exemplo ela tem para te dar no teu casamento? Né? Exato. Que exemplo é que a solteira tem? Oh, ok, ainda que a solteira tenha a experiência dos casamentos passados, tudo bem. Mas se for uma mulher sábia, ela te ajuda. Mas e as que não, e as tolas? Então tudo isso conta com a nossa vida. E nós mulheres, nós estamos numa fase da vida que nós precisamos disso. Nós somos a coadjuvante dos maridos, né? Dos homens. Então nós estamos aqui que é para dar essa força. Sim. Somos mulheres sábias, não tolas. Sim. É verdade. É verdade, gente. Olha, se você quiser contactar a Karina, eu vou deixar aqui a descrição no link direitinho pro Instagram dela, tá bom? E você entra em contato com ela, que ela está aqui para te ajudar, para nos ajudar. Fazer um momento de terapia aqui daqui a pouco. Vamos lá, vamos conversar. Eu quero entender um pouco mais também, conhecer um pouco mais. É muito bom a gente conhecer, ter experiências para contar da nossa própria vida e da vida de outras pessoas também. Se você precisa de ajuda, aqui está a pessoa certa para te ajudar e pode contar com ela. Amiga, eu quero te agradecer. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo aqui, por passar esse tempo, né? Eu sei que Deus vai falar com muita gente que está ali do outro lado da telinha, através do seu testemunho, através da sua vida. E eu sei que Deus vai continuar te usando nessa área que você escolheu agora, né? Fazer. E vamos lá, bola para frente, deixa o Senhor usar você. Amém. Deixa o Senhor usar você. Amém? Muito obrigada. Obrigada. Eu gostaria de finalizar orando pela sua vida, você que esteve conosco aqui agora, ouvindo esse testemunho maravilhoso da Karina. Se você chegou agora no final e não viu todo, volta lá do comecinho, tá? E deixa Deus abençoar a sua vida através do testemunho dela. Vamos orar? Amém. Pai querido, no nome poderoso de Jesus, eu quero glorificar o teu nome, te agradecer mais uma vez por esse tempo precioso com a Karina aqui, Senhor. Pai, eu quero pedir, Senhor, toca na vida do meu irmão, da minha irmã que está lá do outro lado da telinha. Eles que talvez, Senhor, tenham alguma coisa e diz assim, eu não estou conseguindo, tá difícil para mim, eu tenho 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, até 6 filhos. E não consegue, mas o Senhor é aquele que renova as forças do meu irmão, renova as forças da minha irmã. Eu quero te pedir, Pai, entra, Senhor, nesta casa, entra, Senhor, através dessa tela, entra, Pai, no nome poderoso e glorioso de Jesus, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na casa deles, e traga transformação, traga alegria, traga paz que somente o Senhor pode trazer na vida deles. É o que eu te peço no nome poderoso e glorioso de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Amém. Muito obrigada por estar aqui. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva,
Aperte aí o sininho e as notificações todas para toda vez que eu colocar um vídeo novo, você receber e estar aqui junto com a gente, tá bom? Obrigada, Deus abençoe. Até mais, gente!